Deus. Glória a Deus. Quem escolheu a boa parte aqui? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Como Maria que estava aos seus pés. Vamos, gente, a ela. A ela essa é a boa parte Que nunca será tirada. como Maria. Que estava aos Coisa seus linda, pés Jesus. dissestes. A ela essa é a boa parte. Que nunca. Será tirada. Meu Deus. Você escolheu a boa parte essa manhã, amém? Ainda bem que você veio, glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir comigo. Mateus capítulo 11, versículo 28. Hoje teve o estudo bíblico pela manhã, e se você quer aprender mais, é só você vir domingo, 8 horas da manhã. Tem um estudo bíblico aqui com a Mônica e o Márcio, que são uma bênção de Deus, meu Deus. Então você pode vir também para aprender. Mateus 11, 28, quem encontrou diz amém. Só porque está na tela, não é mesmo? Meu Deus. No final você passa ali na lojinha da igreja, leva a Bíblia para casa. E aí você traz, porque você vai anotando, você vai sublinhando o que mais Deus fala com você. Coloca um marca-página para que você possa, na sua casa, continuar lendo, continuar meditando naquilo que Deus está falando. Então, caminhe com a sua Bíblia, porque ela é uma arma muito importante. Deixa eu pegar aqui a da Rubia só para mostrar algo. Tá vendo que está marcado aqui, ó, é forte. Rubia, hoje você se deu bem. Aleluia. A Rubia, pastor, o único dia que eu marquei é o dia que... Tá em Mateus. O único dia que eu marquei, o pastor falou, aleluia, glória a Deus. Rubia, glória a Deus, a gente precisa ser assim. Mateus 11, 28. Vamos ler juntos. Venham a mim todos os que estão e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Meu Deus. Meu Deus. Tenho que ir para o próximo, mas já parei aqui. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Papai amado, eu quero te agradecer por essa manhã, quero te agradecer pela tua presença, que eu sei que é real nesse lugar. Senhor, fala conosco. Eu peço, Jesus, não se cala essa manhã. Nós precisamos ouvir a tua voz mais do que qualquer outra coisa, e nós estamos aqui dispostos, disponíveis. Senhor, acampa os teus anjos ao redor dessa igreja, acampa os teus anjos ao redor dessa casa. Não permita, Jesus, que nada nos impeça de te ouvir. Tira todo o ruído, Pai, dos nossos ouvidos. Tira tudo aquilo que possa paralisar a tua igreja hoje. Nós queremos ouvir a tua voz. Nos faz avançar, derrama do teu Espírito Santo de uma forma nova. Rasga o céu essa manhã, papai. Nós queremos te ouvir. Nós repetimos, nós queremos te ouvir. Que não seja eu falando, mas que seja o teu Espírito Santo tomando a minha boca de uma forma sobrenatural essa manhã. Usa, papai, os músicos, usa a intercessão, usa todo o teu povo hoje, para que o teu nome seja adorado na tua casa, em nome de Jesus. E você diz amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que povo lindo, meu Deus. Glória a Deus. Gente, a igreja é tão... Todo mundo presta atenção mesmo, né, Jonathan? Antigamente eu lembro que eu ia para a minha igreja, Assembleia de Deus, lá em Imperatriz, chamava Monte Tabor. E eu lembro que o pastor tinha que ficar o culto inteiro. Se ficar saindo do culto agora, meu Deus do céu, fecha a porta. Tinha que ficar brigando, que o povo ficava conversando. Mas essa igreja é uma igreja diferente, aleluia, glória a Deus. O pastor tinha que ficar falando, porque eu lembro que na época não era parede preta, era parede branca, aleluia. E aí, como era parede branca e tudo aceso, né, os bancos de madeira, era mais fácil de ver a movimentação.
Então te chama mais atenção quando alguém levanta. Então, para o irmão que está vindo aqui na parede preta a primeira vez, aleluia, seja bem-vindo. Eu quero dizer para você que a parede preta é exatamente com o objetivo de não tirar a atenção daqui, do palco, do foco, daquilo que o Senhor está ministrando. É com esse objetivo. Não é do inimigo não, amém? Pastor, preto é do inimigo, onde coloca preto é não, meu irmão, todas as cores são do Senhor, amém, glória a Deus, e você está aqui para que você tenha mais atenção aqui, e ficava sempre chamando a atenção e tudo mais, e eu vejo o quanto essa igreja é diferente, porque eu estou dando a palavra nos últimos dias, e eu fico impressionado, pastora Sandra, com como todo mundo fica assim atento, no máximo quando pega o telefone é para anotar alguma coisa da palavra, então parabéns a esse povo da Simples, glória a Deus. Quando pega o telefone é para anotar alguma coisa. Esse povo é diferente. Então você vai ficar hoje de babá dessa pessoa que está com você. Porque ela vai ser a única que vai perder o foco se ela ficar olhando o WhatsApp. É a única. Você vai dizer para ela, irmão, você não combina com a Simples. Vigia em nome de Jesus. Vamos entrar a palavra para trazer aquilo que o Senhor quer para nós essa manhã. O Senhor vem me falando nos últimos tempos bastante sobre cansaço. Eu acho que uma das palavras que eu mais tenho entregue aqui na igreja nos últimos dias, na quarta-feira foi sobre isso. E eu tenho certeza que se Deus tem falado comigo a respeito disso, é porque é o que a igreja dele precisa ouvir nesse tempo. Deus não te traria para um lugar que não fosse exatamente a palavra que você precisa ouvir. Então eu quero dizer para você, Deus te trouxe aqui, não foi teu amigo que te chamou, não foi o acaso. Deus te trouxe porque você precisa ouvir essa palavra. E a palavra hoje é exatamente sobre descanso. Você pode falar para essa pessoa, descansa, fala para ela, descansa, descansa. Nós precisamos aprender sobre descanso e precisamos voltar ao começo do evangelho. Porque quando nós vemos a trajetória de Jesus, toda a trajetória dele era para falar com um povo cansado. Ele veio para falar com um povo que precisava de uma boa notícia. Diga, boa notícia. Por isso eu tenho tanto problema com gente muito religiosa, que a única coisa que fala é sobre demônio. Que a única coisa que fala é sobre o problema que o outro tem. Que a única coisa que aponta é o que está tomando... Olha, alguma coisa está tomando conta do teu corpo. É o demônio X, é o demônio Y. Meu irmão, nós precisamos voltar ao evangelho e falar mais sobre Jesus. E sobre boas notícias, para que as pessoas sejam impactadas pelo Espírito Santo e por aquilo que ele tem de bom, pela presença dele. Porque quando você coloca um jugo pesado, quando o fardo é pesado, Jesus não está nisso. A Bíblia diz que o jugo dele é suave e o fardo é... Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Você vê nesse versículo que ele diz, vocês vão encontrar descanso para a alma. Ele não fala descanso para o corpo. Exatamente porque o corpo pode estar cansado, mas quem está com Jesus, a alma descansa nele. São duas coisas diferentes. E quando nós voltamos lá ao começo do evangelho, a gente entende que muita gente não está cansada necessariamente de Deus, ou da igreja, ou do seu marido. O cansaço pode estar muito além disso. Pode estar dentro de coisas que você está fazendo que Deus nunca te pediu para fazer. Meu Deus. Hoje o Senhor quer falar com você, não é o que você faz, é como você faz. Muitas vezes nós estamos cansados e sobrecarregados, não porque a igreja nos cansa, o trabalho nos cansa, porque a família, porque isso, porque aquilo, mas como nós estamos levando isso, está matando a nossa alma e nós precisamos ter cuidado. Hoje o Senhor te trouxe porque você vai reajustar a sua rota e vai aprender a descansar a sua alma. Às vezes o corpo não vai ser possível, meu irmão, porque às vezes você vai ter que trabalhar dobrado. Tem gente que vive num país das maravilhas achando que a coisa vai ser como espera. Mais ou menos como hoje os adolescentes e os tiktokers, que muitos são experientes, entendem das coisas, sabem que precisa ter uma cultura, que precisa ter uma disciplina, mas muitos nasceram do nada, cresceram do nada, estão numa geração que às vezes acha que tudo vai chegar de repente. E tudo que você vive tem um processo. Para você chegar em um objetivo, tem um processo. E esse processo ele é cansativo e é doloroso. Hoje você vai contratar alguém para trabalhar, a pessoa que te entrevista. Ela vai conversar com você, ela pergunta, e aí meu príncipe, como é que é aqui? Você vai me dar quantos bolos na semana, quantos almoços? Eu trabalho aqui, se você me der 6 horas de descanso e 2 de trabalho, aleluia. Eu também recebo, aleluia. Não vou mentir que eu também recebo daqui. Mas não é possível. Porque uma coisa é o que eu quero, né? Outra coisa é a realidade. E o problema é a gente misturar o que a gente quer, a nossa expectativa. O problema é quando a gente coloca a expectativa que as coisas vão acontecer no nosso tempo, do nosso jeito e dentro do que eu consigo, do que eu aguento. Aí quando Deus começa a colocar pressão e as coisas vão além do que você aguenta,
Aí sua alma começa a gritar e você fala, meu Deus, estou sob pressão. Só que a pressão de Deus nunca vem para matar. Se Deus está te colocando em um tempo de pressão, é porque Ele sabe que você pode crescer. Tem uma boa notícia para você. Toda pressão de Deus é para extrair de você o melhor, não é para te matar. Deus sabe que você pode ser melhor. E começou a... Tem gente que não gostou. Tem gente que já virou, meu pastor, misericórdia, agora só se eu virar o incrível Hulk. Se você está passando por pressão, eu vou repetir, Deus sabe que você pode ser melhor. E isso não era para ser para você algo ruim, algo desafiador, algo terrível, não, é para ser algo bom, é para você entender como um elogio. Deus sabe que eu posso ir além. Eu vou pedir para você me ajudar. Eu sei que é chato, que o pastor fica pedindo para você falar com a pessoa que está do lado, mas eu sei que você não é chato. Eu sei que você, pastor, não sei o que, nem vem que na pandemia você pegou Covid e não foi na igreja não, que eu sei. Agora você foi lá no mercado, foi passeando na rua. Então eu queria que você falasse para essa pessoa, fala para ela, muito cuidado. Porque Deus sabe que você pode ser melhor. Deus sabe que você pode ir além. Lá em 1 Samuel, no capítulo 13, nós vemos a história de Saul. De quem, gente? No capítulo 13, no versículo 5, a gente começa a ver que Saul vai receber uma afronta. Ele vai receber um inimigo que está indo contra ele. Tem como a gente colocar aqui o 13:5? Consegue, Michele? Gente, essa multimídia é demais. Eles estão lá servindo para fazer... Eu senti pouco aplauso, eu senti que ninguém está animado com ele. Meu Deus, vamos valorizar. Eles estão procurando lá, porque os arquivos, a Bíblia é muito grande, né, Michele? Aleluia. 13, e o pastor não manda ainda para ajudar. 1 Samuel 13:5, Saul está começando a enfrentar um desafio, que são os filisteus. Nesse versículo diz o seguinte, ajuntaram-se os filisteus para pelejar contra Israel, ou seja, para ir contra Israel, o reino que Saul tomava conta. Olha só, os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Meu Deus! Aí você acha que a guerra que você está enfrentando é grande. Meu irmão, Saul estava lá com o povo dele e de repente ele fala, Saul, está vindo tanta gente que é tanto como a areia do mar. Esse povo vai acabar com você. Esse povo vai te destruir. Ou seja, eu estou no meu canto, cuidando... Gente, alguém sabe o que é canto? No Maranhão a gente fala meu canto, é no meu lugar, no meu espaço. A gente está no meu lugar, no meu espaço, vivendo a minha vida, quando de repente vem um filisteu, um inimigo para me atormentar. Você sabe o que é isso, mano? Você está vivendo tua vida de boa. De repente vem alguém para tirar a tua paz. Alguém já viveu isso? Você está quietinho em casa, vem um fofoqueiro. Você está quietinho em casa, vem um filho do inimigo para te atacar, para tirar teu sossego, misericórdia. Você nunca passou por isso, não é verdade? Mas Saul está lá quieto, de repente o filisteu fala, vou pegar esse povo. Aí ele vem com um soldado, vem com um exército gigante. Preste atenção, aí lá no versículo 6 diz o seguinte, quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, pressão, eles se esconderam em caverna, buracos e entre as rochas, em poços e cisternas. Você pode dizer assim, eu não vou me esconder. Quando eles viram que o que o inimigo estava fazendo era muito grande, começou o desespero. Eles falaram, é agora que a gente morre. E não é assim que a gente faz quando vem a pressão. Tem gente que se esconde dentro do quarto, apaga a luz e diz, agora eu não levanto mais aqui. Quando vem a pressão, tem gente que diz, agora acabou. E o cansaço na tua alma não é por causa da pressão do inimigo, é porque você está confiando mais no inimigo do que na palavra que Deus te deu. Você está olhando mais para ele do que a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Se Deus já liberou uma palavra, confie na palavra que Deus já liberou. Eu quero ler para você o 8. Preste atenção, o 8, versículo 8, por favor. Ele esperou 7 dias. Faz o anterior, o 7, senão vai ficar incompleto. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Próximo. Ele esperou 7 dias. Quantos dias?
o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Deixa eu ler esse versículo. Eu estou gostando que tem muita gente que já está entendendo o que Deus está falando, que eu já estou vendo gente só enxugando a água. A pressão vem para todo aquele que tem algo e um projeto grande que Deus colocou na mão. Quando a pressão vem, muita gente se esconde dentro de buracos, cisterna, apaga a luz, né? Hoje nós vemos um número de suicídio gritante, alarmante, de pais que muitas vezes faliram, pessoas que passaram por situação financeira e tiraram a própria vida. Isso não é brincadeira. Nós vemos muitas pessoas hoje indo em médico, hospital, passando mal por causa da pressão, da ansiedade, porque estão com burnout e com várias outras coisas. Nós vemos muitas pessoas passando por situações de crise. E olha lá, olha aqui para mim, que tudo isso pode ser podem ter muitas razões, e pode até ser que a pessoa viva este momento de uma forma ok, porque pode ser que de fato a luta seja muito grande, a ponto de a pressão te deixar desesperado, a ponto da pressão te falar o que é que vai acontecer comigo. E Jesus entende isso, porque Jesus entende a nossa dor. Inclusive, quando ele vai encontrar algumas situações na Bíblia, ele chora junto com as pessoas, porque ele entende o momento desafiador que nós estamos passando, mas não é porque ele entende que ele concorda. Preciso deixar isso muito claro hoje para você. Porque não é porque Jesus te abraça no momento que você mais precisa que ele não tem uma instrução para te dar para a tua próxima etapa. Porque tem gente que espera que Jesus vai abraçar e vai dizer: parabéns, você está certo, continue desse jeito. Mas às vezes Jesus vai te falar: eu vou te abraçar e agora você vai sair desse buraco e eu vou te levar para outro lugar. Às vezes a gente espera que Jesus nos abrace e diga: é isso aí, meu filho, você está certo, vamos deitar junto e você nunca mais vai levantar dessa cama. Às vezes você está esperando isso. Jesus está falando: você não foi feito para ficar nessa cama, eu tenho mais para você. E às vezes vai te tirar do conforto. E aí nesse momento a gente começa a entender que Saul já tinha uma palavra que havia sido entregue para ele antes. Samuel já tinha falado para ele: olha só, fique calmo, fique quieto, e depois de 7 dias eu vou até aí e eu vou oferecer um sacrifício. E quando eu oferecer esse sacrifício, não se preocupe, porque tudo vai dar certo. Diga: tudo vai dar certo. Aí o que acontece com Saul? Pode voltar o tema da palavra, por favor. O que acontece com Saul? Quando a coisa começa a ficar pressionada, quando ele vê que está dando o último minuto do 7º dia, quando ele vê que está chegando o finalzinho dos 7 dias que Samuel prometeu e Samuel não chegou, Saul diz: eu vou dar um jeito. E esse é o nosso problema. No meio da pressão, a gente não confia na palavra que Deus liberou. Quando o resultado começa a ser diferente daquilo que eu esperava, eu começo a querer produzir as coisas do meu jeito. Só que toda obra que é de Deus, é Ele que tem que fazer e é Ele que tem que terminar. Ele não aceita ninguém colocar a mão em algo que é dele. A construção da sua vida, se Deus começou, Ele vai terminar. Não coloque a mão no que você não tem direito. Esse plano, esse projeto é de Deus e Ele vai continuar fazendo esse projeto. Tem alguém aqui comigo essa manhã, meu Deus do céu? Oh, Jesus maravilhoso. Preste atenção, Saul está esperando. Queria ficar com o teclado um pouquinho só para eu poder explicar a história. Aí quando eu começar a ficar doido de novo, aí você fica doido comigo, Mateus. O Mateus não entende, que todo dia eu falo: Mateus, taca nessa bateria. Tem dia que eu falo: Mateus, calma essa bateria. Aí ele fica maluquinho. É a pressão, Mateus, aleluia. Preste atenção. Saul está naquele momento e aí Samuel fala para ele: espera 7 dias que eu vou. Quando está dando no 7º, Saul fica tão desesperado que ele vai oferecer o sacrifício que Samuel disse que ele ofereceria. Só que Deus colocou cada pessoa em uma função. Se Deus colocou Samuel para fazer o sacrifício, então Samuel deveria fazer o sacrifício e não Saul. Então ele quer atropelar a ordem da palavra que Deus tinha dito. O sacrifício era para ser feito de qualquer forma. Então Saul estava fazendo a coisa certa, só que do jeito errado. Fazer a coisa certa do jeito errado também é desobediência. Meu Deus. Fazer a coisa certa no tempo errado também é desobediência. Não é porque você acha que Deus não vai chegar que você pode tomar o lugar dele. Não é porque você acha que Deus disse e ele não cumpriu no meu prazo que você pode fazer da sua maneira. Deus falou que eu iria trabalhar nisso. Deus falou que eu iria fazer desse jeito. Só que não está acontecendo, então eu vou dar o meu jeitinho. Você não precisa dar jeitinho para Deus. Sua visão é muito limitada. A dele é muito maior do que a sua. Saul vai e oferece o sacrifício. Quando ele está terminando de oferecer o sacrifício, quem chega?
Samuel iria chegar no 7º dia, conforme havia sido dito. Mas ele, pela pressa e por se adiantar, ele faz antes. E quando Samuel chega, sabe o que Samuel fala para ele? Você foi muito nécio. Nécio é uma palavra muito educada para burro. Você foi burro. Meu filho, você não foi nada. É que a Bíblia, né? A linguagem tradicional. Vós me ser aceita. Para quem fala assim, você não foi nada inteligente. Você fez a coisa certa, mas do jeito errado. Por causa disso, o teu reino hoje é tirado da tua mão. O teu reino não vai subsistir. Porque você fez a coisa certa, no tempo errado, do jeito errado. E naquele momento, Saul perde o reino. Que ele poderia continuar por muito tempo governando, vivendo a vontade de Deus. Por quê? Porque tem uma hora que a gente começa a se achar incrível. Não, meu irmão. Você não faz as coisas adiantado porque você é preocupado, não. É porque você é incrível. Você virou uma pessoa tão boa, tão inteligente que você sabe como fazer. Aí você começa a fazer. Do teu lado tem a pessoa mais maravilhosa do planeta. Do teu lado tem a pessoa que mais sabe como tem que resolver. Aí eu começo a fazer as coisas do meu jeito. Eu não digo isso pra ninguém, mas no fundo, irmã Alzira, eu sou dono de mim, eu sei exatamente como eu tenho que fazer as coisas. Então, eu atropelo o tempo de Deus. Com o tempo eu vou parando de ser humilde. Com o tempo eu vou parando de dizer, você tem o controle, e eu começo a achar que eu sei, porque eu estudei um pouco sobre ele. Mas estudar sobre ele não é ser ele, eu não sou Deus. Saber um pouco sobre a palavra não é ser ele, eu não sou Deus. Ele continua com o controle de tudo, em todo o tempo. Não tome o controle que é de Deus. Aí Saul comete esse pecado, o orgulho começa a dizer para ele que ele pode. Mas eu sou o rei aqui. Jesus me usou até agora, Deus me usou até agora, por que ele não vai me usar mais? Samuel falou, mas não é bem desse jeito. O pastor falou, mas não é bem assim. Meu líder falou, mas não é bem assim. Quem fala comigo é Deus. Se deu mal. É do jeito que eu quero e acabou. Por quê? Porque eu sou incrível, eu já sei, eu já estudei. Eu sou crente desde que eu nasci. Ih, meu irmão, você não tem noção. Igual eu falo aqui, eu cantava os hinos da harpa com as irmãs. Quando nasceu a Assembleia de Deus, há 100 anos atrás, eu estava lá. Reincorporou, agora é de outra religião. Seja humilde. Você pode perder trono, você pode perder processo, você pode perder o propósito. Por achar que você pode fazer no teu tempo, do teu jeito, da tua maneira. Vamos sair da casa de Saul e vamos para a casa de Marta e Maria? Só para eu te explicar de outra forma. Ontem eu estava na reunião de líderes e eles já pegaram um spoiler disso. Marta e Maria. Vocês lembram daquela história que está lá em Lucas, que fala que Marta convida Jesus para a casa dela. Quem convidou Jesus? Não foi a sua irmã Maria, não foi o seu irmão Lázaro. Marta convida Jesus. O que quer dizer que Marta tinha uma intimidade com Jesus. O que quer dizer que ela tinha acesso a Jesus. E Marta ainda governava aquela casa e tinha muita moral naquela cidade, naquela aldeia. Por que a gente sabe que ela tinha moral? Porque quando Jesus está vindo no episódio de Lázaro, Marta é a primeira a saber, ou seja, ela comandava aquele lugar, o povo chegava com notícia para ela, num tempo que não tinha um WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha YouTube, o povo chegava para falar com ela, ou seja, era uma mulher que governava. Ela convida Jesus, governa a casa e ela fala, Jesus, vem para minha casa. Jesus então vai para a casa de Marta. Quando ele vai para a casa de Marta, a gente vê aquele episódio famoso, que Marta está trabalhando, Marta está suada, pingando, meu irmão, sovaco, testa, tudo. Axila. Minha esposa, Axila, meu amor. E eu da minha terra lá, sovaco, rapaz. Que negócio, que? Preste atenção, está lá suada, cozinhando, e a bonita da Maria sentada nos pés de Jesus. Não, meu irmão, imagina. A bonitinha está lá ouvindo Jesus enquanto a outra está lá dando sangue. Aí todo mundo critica Marta. Porque Marta, olha, a pessoa entra na igreja, ela tem coragem de ver aqui o pastor servindo, ou o Jonathan dizer, olha lá Marta, eu sou Maria porque eu só sento. Eu escolhi a boa parte. Não faço nada. Vou te explicar o contexto dessa história, para você entender como talvez você nunca tenha entendido. O problema de Marta não era servir, não era estar cozinhando, sabe por quê? Onde Jesus ia, ele não ia sozinho.
Onde Jesus ia, ele carregava mais 12. Ou seja, era ele mais 12, pelo menos 13 pessoas. Meu irmão, onde come um, come dois. Mas onde come dois, come 13. Imagina eu dizer, vou lá na tua casa amanhã. Já aconteceu. Vou lá na tua casa amanhã. E quando eu chegar, vai a igreja toda. Vamos tomar um cafezinho lá na tua casa. Aí eu tô falando, ô Fernando, tô indo aí tomar um café com você. Quando eu chego, chega 200 pessoas do culto. Vai dizer, pastor. Imagina Jesus, onde ele ia, Douglas, iam mais 12, 13. Só que fora os 13, ainda iam os que eles estavam ensinando. E ainda ia o resto do povo que ficava ao redor da casa ouvindo a palavra. Ou seja, na casa dela não iam 13, iam 20, 30, 50. Daqui a pouco tinha 300 sem ela esperar. Ou seja, a mulher tinha que se preparar. Fora que naquela época tinham vários rituais. Quando a pessoa ia na casa, tinha que lavar pé. Tinha que ungir cabeça. Porque se não fizesse o ritual, não estava honrando. Então imagina, meu irmão, se você só tem que colocar mesmo um pão de queijo, porque tem gente que quer chegar assim, é o pão francês e o pão de queijo, se tu quiser, come na minha casa, deixa aí, meu irmão. É o café, se tu quiser, assim, aleluia. Não é não, né, amor? Você coloca 10 bolos, 5 não sei o quê, mas tem que avisar. Ela já falou logo, vocês entenderam na igreja. Tem que avisar. Esse negócio de hospitaleiro, igreja, não. Quando chega, ela não tem que fazer só a comida. Naquela época ainda tem vários rituais. Então ela tinha que estar preocupada com o balde que ia lavar os pés. Se o banheiro estava limpo, porque os homens iam usar. E homem usando banheiro, irmã, 13. Cada um levantando a tampa no banheiro inteiro. Imagina, a mulher estava arrancando os cabelos. Jesus chegava, meu irmão, ele carregava um monte de coisa junto com ele. Pastor, por que você está contando tudo isso? Para você entender que quando você convida Jesus, vem um monte de coisa que não está no teu cronograma. E você precisa entender que onde Jesus entra, tem que entrar os amigos dele. Porque se não puder entrar os amigos dele, ele não vai também. Jesus só entra onde o que vem junto com ele também pode entrar. Imagina comigo, te chamei para vir na igreja, aí você vem, eu te recebo, eu te abraço, bem-vindo meu príncipe. Só que você traz seu filho e eu falo, essa coisa, tira esse menino daqui, rapaz. De acho feio. Teu menino. Você nunca mais volta. É ou não é verdade? Mas você vem aqui, você traz tua mãe, você traz teu... Aí quando chega aqui, todo mundo da igreja... Se já aconteceu, nos perdoe. Tem umas pessoas que de repente tá com um problema no dia. Que é essa? Você nunca mais volta, sim ou não? Então onde Jesus ia, entrava um monte de coisa e ainda tinha que ser bem tratado. Só que aí Marta começa a viver algo que você tem que tomar muito cuidado, que é por isso que muitas almas cansam. Marta era apaixonada pela presença de Jesus e por isso ela convidava ele. Só que de repente uma coisa pode ter começado a tomar o lugar de Jesus. A preocupação com a casa dela ser a referência, porque era o melhor amigo de Jesus. Então todo mundo que chega, Moni, a minha casa tem que ser a mais perfumada. Jonathan, a minha casa todo mundo tem que amar estar aqui. Aí as coisas começam a cansar. Porque ao invés de você continuar agradando ao mestre, querendo a companhia dele, você começa a querer suprir a expectativa dos outros. E eu vou dizer uma coisa para você que é incrível, Marta, trabalhadora, guerreira, a gente não consegue suprir a expectativa de todo mundo. Não dá para ser unânime, gente. Não dá para todo mundo gostar da gente, não dá para todo mundo gostar da nossa companhia. Você está numa igreja de 200 pessoas, 180 vão amar você, só que 20 que não gostam, você vai virar a cara e vai embora. Ah, porque ninguém gosta de mim aqui, ninguém ou 20 pessoas que você não gostou. A gente faz uma festa, tem 1000 comentários positivos. Se 2 pessoas falarem não gostei, a gente fala nunca mais faço festa. Não é assim? Tem gente que faz uma festa de casamento, faz um aniversário, aí vem aquele parente lá que nunca te vê, meu irmão, não manda nem uma mensagem, mas você convida por educação. Aí o enviado vai para a festa e fica, esse doce, não sei. Ela podia ter feito uma comida melhor. Não, aí quando está perfeito fala, ostenta muito, não sei para que gastar tanto com a festa. Você é infeliz. Aí você promete para você mesmo, nunca mais eu faço uma festa. Passa os meses, você esquece, está lá na 25 de março de novo, ano que vem, comprando tudo para fazer a festa de novo.
a gente tem que tomar cuidado, porque o que cansa a alma é a gente olhar para a coisa errada. É a gente começar a se preocupar mais com a estrutura do que com a presença. 2 podem não gostar. 8 gostaram, tá tudo bem. E se Jesus estiver junto, ele pode gostar e 1000 podem não gostar. Problema dos 1000, eu agradei Jesus. O que começou a pesar em Marta foi ela começar a olhar para o lado errado. Minha casa tem que estar tudo certo. Aí você começou a ficar pressionada demais. Tem mulher hoje que está aqui na igreja porque se arrumou, irmão. Passou uma prancha no cabelo, botou um negócio. Porque se você for na casa dela, você vai dizer: minha filha, você está destruída. Você vai dizer: minha filha, o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque ela tem que ser perfeita. Se todo mundo não aplaudir, se todo mundo não falar parabéns, você é incrível, ela se abate. Se no lugar que ela for, ela não for unânime, todo mundo não amar ela, você vai ter um problema. Mas ninguém consegue, meu irmão, suportar a pressão de ter que dar conta da expectativa de todo mundo. Entenda uma coisa, a presença do mestre é mais importante do que a estrutura. Eu não faço para agradar alguém, eu faço porque o mestre está na minha casa e eu vou fazer o melhor para ele, porque dele, por ele, são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Aí o peso começa a ir embora. Porque eu entendo, tá tudo bem se o João veio junto com Jesus e ele disse que a carne dele estava mal passada. Aprenda a gostar de carne mal passada, João, problema teu. Tá tudo bem se Judas vai atrair ele daqui a pouco. E eu aqui preocupado se Judas está tomando suco de laranja com gelo ou sem gelo. Você tem que entender que algumas coisas vão sair do teu controle e você não pode se desesperar por causa disso. Aí o que Marta faz? Como ela começa a olhar para as coisas do lado errado, ela está em casa trabalhando, presta atenção. Antes de entrar nisso, eu quero só dizer uma coisa. Cuidado também com você que fica criticando muito Marta só porque é preguiçosa. Porque toda pessoa que é atribulada tem um motivo para estar atribulada. Pelo menos está fazendo alguma coisa. É muito fácil falar dos outros com dinheiro na conta e no salão de manhã, no Pilates meio-dia, no spa 3 da tarde, 5 horas da tarde com a babá buscando os meninos, e ainda falar de quem vem na igreja 8 da noite dizendo: essa pessoa vai muito na igreja, não sei porquê. É muito fácil você falar dos outros. Agora eu quero ver você ter uma rotina de levantar às 5 da manhã, trabalhar, ficar igual maluco e você não ser atribulado. Irmão, 5 meninos em casa correndo de um lado para o outro igual o Jonathan. Meu filho, escola, dono de escola, 2 escolas, é menino o dia inteiro. 5 filhos em casa. Não, é porque tem aqui. Tem a cachorra, tem a Rúbia. Não, tem a Rúbia, tem a cachorra. Gente, eu me expressei errado. Tem a cachorra, tem a Rúbia, é vírgula. Gente, vocês são maldosos, Como que é o nome da cachorra? Amélia. Tem a Amélia, tem a Rúbia. Gente, vocês são muito maldosos. Aí ele tem esse tanto de filho, escola, acorda 5 da manhã para levar os filhos, chega a acordar os filhos, vão lá, aí a Rúbia manda uma mensagem: pastor, eu tô cansado. E a pessoa fala: é espiritual. Não, filho, não é espiritual não, é porque é atribulada a tua rotina. Não, gente, tem coisas que não dá. A Mônica é criança o dia inteiro. Colocam ela em umas coisas que só pela misericórdia. Quem está fora é muito fácil dizer: Mônica, calma o seu coração, calma o coração, vem pro meu lugar. Tem horas, meu irmão, que para você ser um pouquinho feliz, você tem que desligar o resto. Por isso que tem gente que chega em casa e critica a mãe que fala: por que você deixa o seu filho no tablet? Porque se eu não deixar no tablet eu enlouqueço, aí eu mato eu e ele. Por que você faz um negócio desse jeito, meu filho? Deixa eu te dizer uma coisa. É muito fácil Maria não fazer nada e falar de Marta. É muito fácil a gente abrir a Bíblia e falar de Marta, sendo que a gente não é capaz de receber nem 2 pessoas em casa. É muito fácil a gente falar de alguém que está servindo, sendo que a gente não tem capacidade de vir servir nem um copo de água. Às vezes o pastor está cansado, ficando doido da cabeça, porque está fazendo alguma coisa que você não faz. Às vezes tem alguém que está correndo na empresa porque os outros não estão fazendo nada. Aí você tem que olhar para aquela pessoa e falar: Jesus, abençoa, lava ela.
Em momento nenhum Jesus fala para Marta, Marta, não sirva mais. Vou te falar por que Jesus corrige Marta. Marta vem, Maria está lá nos pés dele. Aí Marta chega e diz assim, Jesus, você não está vendo que a minha irmã é folgada? Essa palhaça. É assim, alguns de nós é assim. Porque, irmão, eu não sei você, meu irmão. Meu irmão, quando a gente era criança, ele corria atrás de mim, eu dele. Que a gente tem, até com uma faca, misericórdia. Menino criado no Maranhão, gente. A gente é assim. É caba macho. Todo mundo tá vivo. A gente pegava... Você não faz isso com o teu amigo. Por exemplo, a tua amiga te pediu uma roupa, ela não devolve o resto da vida. Dependendo de como você é, você fala, amiga, você pode trazer aquela roupa de volta, por favor? Se a tua irmã, tu fala, palhaça, se eu te pegar com essa roupa no meio da rua, eu te rasgo e eu rasgo essa roupa. Então Maria era muito íntima de Marta. Marta era amiga de Jesus, mas ela não era muito mais amiga da irmã dela? Óbvio. Só que ela não vai na irmã, ela vai em Jesus. Começou o erro aqui. Por que ela vai em Jesus? Porque ela achou que a posição dela de estar servindo daria para ela o direito de tirar outra pessoa da posição que ela está. E às vezes você não tem raiva da pessoa, você tem raiva da posição que ela está que você não ocupa. E às vezes aquela pessoa está exatamente onde ela precisa estar e você está exatamente onde você tem que estar. E tá tudo bem. O meu problema aqui não é estar servindo ou estar sentado. O meu problema é querer ocupar um lugar que não é meu. E o meu problema é querer tirar outras pessoas que Jesus também ama de uma posição que é dela. E dizer, Jesus, tira essa pessoa desse lugar. Jesus vai olhar para você e vai dizer, por quê? Quem é você? Agora porque você está servindo, porque você me conhece, você acha que pode mandar no que eu faço? Aí Marta chega e diz, você não está vendo essa folgada? Jesus olha para ela e diz, Marta, Marta, qual que é seu nome? Você não sabe seu nome? Esqueceu? Diga alto, por favor. Agora você pode falar alto seu nome 2 vezes. Jesus... Até para falar o nome, vocês são engraçados. Ele fala, Marta, Marta. Tipo assim, ó. O teu problema é que você está focada. Você não está prestando atenção no que você está fazendo. Maria escolheu a boa parte, uma coisa. E essa coisa não vai ser tirada. Deixa eu te falar. O problema não era o que ela está fazendo. Era que a pessoa que estava fazendo a sua posição estava fragmentada. O nosso problema é a gente ser fragmentado. Eu não sei inteiro no que eu estou fazendo. Eu estou aqui, mas eu quero a posição do outro. Eu estou aqui, mas me incomoda o que o outro está fazendo. Eu estou aqui, mas eu estou chateado porque eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Esse é o nosso problema. Aí ele fala, uma coisa só basta. Aí nós vamos voltar ao começo do evangelho, do jugo é suave. Como que você canta que a presença de Jesus é o que te basta, se tudo te abate? Como que você canta que a presença de Jesus te abate, se não é Ele a paz do teu coração? Tudo que te dá pressão te faz se esconder num buraco e sair tudo do controle. É porque você é incrível. Marta, você é tão trabalhadora, você sabe de tanta coisa, que para você é muito difícil as coisas não serem do jeito que você espera. Eu e a Tainara estamos aqui servindo, pastoreando. Aí quando vemos enviado de Jesus estressar, aí a gente, por que a gente não está criando boi? Por que nós estamos mexendo com gente? Se tivesse mexendo com boi não dava trabalho. Se Jesus deixar de ser o centro e de ser o nosso foco, a gente vai viver cansado, desesperado, ansioso, porque as pessoas não vão fazer o que eu espero do jeito que eu espero. As pessoas não vão suprir as minhas expectativas. O único que vai suprir a minha expectativa é Jesus.
o único. E sabe por que eu faço o que eu faço? Porque Jesus me chamou para fazer. E sabe por que você deve fazer o que você faz? Porque Jesus está na casa e isso é o que importa. Porque Jesus está lá e isso é o que importa. Dia você vai estar sentado, dia você vai estar em pé. Dia você vai estar cozinhando, dia você vai estar deitado, cansado. Mas Jesus é o suficiente. Ele está na casa e é um motivo para você se alegrar e descansar sua alma. Jesus está aqui. Começou, vai direito, meu irmão. Aí eu quero ir caminhando para o final. Glória a Deus. Marta então vai e Jesus corrige Marta. Preste atenção. Como quem diz assim, arruma a tua intenção. O que nós precisamos ajustar é a nossa intenção. Por que isso está me abalando tanto? Por que isso está pegando tanto para mim? Porque Marta podia ter ido até Jesus e ter falado, Jesus, eu estou cansada. Eu não estou bem. Jesus, hoje eu só queria deitar. Jesus, me dá uns 3 comprimidinhos daquele. Trazendo para a linguagem de hoje. Jesus, eu não estou legal, porque Jesus entende o nosso cansaço. Talvez Jesus teria falado, Marta, minha filha, calma. Senta aqui junto com Maria, porque eu vou multiplicar o pão. Traz um pãozinho para mim, que eu vou multiplicar por 20, a gente vai dar para o povo todo. Aí ela não precisaria trabalhar tanto. Talvez Jesus teria falado para ela, minha filha, eu vou fazer aparecer agora o melhor vinho. Para de fazer o que Jesus não te pediu. Jesus falou assim, meu filho, construa a minha igreja. Cuida do povo. Mas ele não pediu para botar essa luz aqui, não. Filho, construa a minha igreja. Mas ele não pediu para eu ontem, nos jovens, fazer a roda e colocar decoração. Isso eu estou fazendo. Para fazer o melhor e tá tudo bem. Só que isso não pode me tirar do foco. O alvo é Jesus. Às vezes o que está cansando é o como, não é o que. É como eu estou caminhando, não é o que. Às vezes eu estou tão sobrecarregado, por quê? Porque eu estou olhando para tanta coisa do como. E aí eu estou cansado, aí eu digo, não quero mais essa família, não quero mais essa igreja. Jesus está falando, não meu filho, o problema não é a igreja, é o como você está vivendo na igreja. O problema não é o trabalho, é o como você está vivendo no trabalho. Faça o que você dá conta e ponto. A partir disso, deixa comigo, porque eu vou cuidar de você e de todo o resto, meu irmão. Aí ela, meu Deus, começou, vamos lá. Aí Jesus corrige ela. Jesus corrige Marta. E a gente vê lá na frente, em João, o momento em que Lázaro está na mesa. E a Bíblia diz que Marta servia. E Maria também. O que quer dizer que o problema de Jesus não era com Marta servir. Porque ela não foi corrigida agora. Era com a intenção do coração dela naquele momento. Como as coisas estavam naquele momento. Jesus ama a sua personalidade. E Ele sabe que você não consegue ser diferente. Meu irmão, se Jesus colocou essa personalidade de você, é porque você é assim. Para de dizer, não vou ser mais bobo, não vou mais fazer isso, porque você que vai sofrer. Não, porque tem gente que fala assim, tem gente que chega, pastor, eu não vou mais ser besta não. Não faço mais nada por ninguém. Não quero mais saber de servir nada. Pastor, eu fiz e só me apunhalaram pelas costas. Isso que é? Meu filho, você é assim, você é uma bênção. Onde você passa, você serve. Isso está no teu DNA, Deus te chamou para isso. Pastor, eu não falo mais com ninguém, porque eu fui falar, fui ter amigo. Essas amigas tudo fofoqueira. Peguei no grupo do Zap Zap. Tava uma mandando para outra. Tu viu como ela tá feia? Pastor, nunca mais. Aí perde um monte de amiga boa que Jesus tem para te entregar agora. Não deixa a pressão fazer com que você fuja de tudo aquilo que Deus quer entregar para você. Não se esconda. Essa pressão é só porque você pode ser melhor. Marta estava servindo logo depois. E se você nasceu para servir, meu irmão, para fazer o que Deus chamou para fazer, para com isso. Jesus só te corrigiu para ajustar a intenção do teu coração. Para dizer, filho, olha para mim. Você pode falar para essa pessoa, descansa no Senhor. Fala para ela, a intenção é mais importante.
E por isso o tema da palavra de hoje: você está servindo a Deus ou a sua imagem? Isso que você faz é para agradar a Deus mesmo? Ou é para manter o que todo mundo acha de você? Porque o nome da igreja é simples. Aí quando começou, que a gente postou igreja simples, o primeiro comentário, simples em Alphaville, simples o pastor cabelinho de gel, Seu Vicente, não precisa você concordar com... Porque às vezes eu não quero que concorde. É verdade. Aí você pensa, se eu for o tempo inteiro ficar preocupado com a expectativa do outro, vai ser muito cansativo o que faz aqui. Porque um dia que eu não conseguir chegar na porta para apertar na mão, vai falar, pastor, agora. Quando a igreja era menor, o pastor apertava na mão de todo mundo. Mal sabe que eu não consegui chegar na porta porque a criança aqui me deu um grito. Todo mundo aqui travando. Você já imaginou como é desafiador? Para de viver preocupado. O Senhor conhece o teu coração. Você não tem que ficar preocupado com a expectativa dos outros. Para, isso vai acabar com você, isso vai te matar. A imagem, todo mundo tem que ver que eu estou bem, que a minha família é boa, que a gente é próspero, que a gente tem tudo. Pra quê? Mônica, a gente tem Jesus. Quando foi que Ele deixou de ser o suficiente para nós? Se a luz não estiver do jeito que eu quero, se o teclado não estiver do jeito que eu quero, se o negócio... Acabou o culto. Nós temos só 2 horas aqui na igreja. 2. Que a gente tem para ser como Maria. Esse momento é o de você estar ouvindo. Às vezes você está igual Marta, desesperado e preocupado com tanta coisa. Você tem esse tempo. Que Jesus volte a ser o nosso centro. Que nós não fiquemos desesperados e ansiosos com outras coisas. E que nós não tiremos as pessoas do lugar delas. Porque aquele não é o tempo delas. Tem uma mulher, eu vou ter que falar isso também antes da gente finalizar. Tem uma mulher, que é a mulher cananeia. Quem já ouviu a história da mulher cananeia? A Bíblia fala que ela estava gritando: Jesus, tem misericórdia, preciso de você. Aí os discípulos estavam caminhando com Jesus. E aquele momento era um momento em que Jesus tinha pedido para passar um tempo de silêncio. E a mulher vinha gritando, tem misericórdia e tal. E começou a pedir para Jesus por cura. Aí os discípulos se aproximaram de Jesus. Olha o que o versículo diz. Os discípulos se aproximaram de Jesus. E o que foi que eles falaram para ele, irmãozinho? O que foi, Ademar? Jesus, manda essa mulher embora. Despede essa mulher. Porque Jesus tinha dito que queria um tempo de silêncio. Então na cabeça deles a estrutura é mais... O que Jesus ensina em todo o evangelho? Por acaso o sábado é mais importante que a vida? Ou pelo que eu fui criado? Ou pelo que eu criei o sábado, por exemplo? Ele vai ensinando o tempo inteiro a não olhar com esse ângulo. Então eles falam, Jesus despede. Os mesmos discípulos que mandaram Jesus despedir a mulher não podiam ter se aproximado para pedir para Jesus curar a mulher? Estavam preocupados com a estrutura. A mesma força que a gente coloca para tirar alguém do lugar dele é a força que a gente coloca para ajudar aquela pessoa a ser curada. Não faça oração, Jesus, tira essa pessoa daí, que isso aí é feitiçaria. Vá lá e ajude essa pessoa a ser transformada. Vá lá, pega na mão e diga, eu acredito que... É feitiçaria. A pessoa que fica jogando olho gordo, não sei o nome. A pessoa que fica orando, vai lá, Jesus. Tem crente que ora assim, que acha que é crente mesmo. Vai lá e queima ele, Deus. Vai lá, Jesus, com teu poder e tua autoridade, mostra para ela quem tu és. Jesus dizendo, eu vou mostrar para você. Porque às vezes o outro está mostrando que precisa ser transformado em você.
Sabe o que é pior, meu irmão? Os nossos maiores críticos são aqueles que apontam no que a gente precisa ser transformado. Porque se eu me abato, meu coração ainda precisa avançar. Se eu me abato é porque é algo que ainda Deus precisa consertar em mim. Eu sei que está difícil, a palavra de Deus está falando, pastor, você veio só me bater, é isso. Não veio mais. Jesus chamou Martas e chamou Marias. E Jesus quer que você continue avançando. Hoje Ele só quer reajustar o teu coração. Acabou o peso de sustentar a imagem aqui hoje. Acabou. Acabou o peso de eu ter que ser algo. Acabou. Jesus, preciso de você mais do que qualquer coisa. Eu só consigo se eu estiver com você. Você é tudo que eu preciso. Você é o que me basta. Eu vou me alegrar, eu vou me animar. Meu Deus do céu. Até ficou escuro agora a igreja. E você junto comigo aplaudindo e celebrando o nome do Senhor. Jesus poderoso. Eu gostaria que você ficasse de pé comigo nesse momento. Vamos aproveitar que a gente está nesse clima de escuridão, aleluia. Um clima gostoso para louvar. Tem um louvor que eu gosto muito, que a letra dele, eu gosto de muitos louvores, né? Que a letra dele é muito forte, que começa dizendo assim: tudo é perda se não tenho a ti. Você sabe o tom certo, Michele? Tudo é perda se não tenho a ti. Bem devagarinho, fala para Jesus, você lembra isso? A tua graça é o que me basta. Jesus, eu não quero me ocupar com muitas coisas, Jesus. Sem você não sei pra onde ir. Diga aí, sem tua presença nada importa. Sem tua presença nada importa. Feche os seus olhos, ore isso. Do que adianta? Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Diga, do que adianta? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Diga aí, só tua presença. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por Só o teclado e as vozes, por favor. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada. Diga, nada eu serei. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Diga, a tua presença, Jesus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Vamos, se eu não tenho a ti. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença, Jesus.
Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Jesus não está falando, aprenda a fazer como eu faço. Ele está dizendo, aprenda a ser como eu sou. A gente aprende que tudo é sobre fazer e com Jesus é sobre ser. Ele quer que você se torne como Ele é. Manso, humilde, que entende o tempo das coisas. Jesus não está apressado, Ele tem um tempo perfeito. Pode descansar. Pode sossegar, Ele está com você nesse tempo, nessa estação. Ele entende o seu cansaço, mas Ele quer que você aprenda a ser como Ele. Amém? Amém? Gostaria de perguntar se hoje aqui, essa manhã, tem alguém que ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Eu quero dizer para você que hoje Jesus quer te salvar e Ele quer te ensinar que a coisa mais importante é a companhia dEle, que Ele pode transformar, Ele pode fazer coisas sobrenaturais na sua vida. E a Bíblia diz que nós precisamos confessar Jesus publicamente diante dos homens para sermos reconhecidos diante do Pai. E de repente você ainda não havia tomado essa decisão de aceitar Jesus publicamente como teu Senhor e Salvador. E se hoje você é essa pessoa que nunca havia aceitado publicamente, Jesus está te chamando hoje. Você entendeu essa palavra? Não é para você viver cansado. Jesus quer te ensinar a viver de uma forma diferente. Se você é essa pessoa e está online, eu gostaria que você colocasse no chat #EuAceito. E se você está aqui no templo, eu gostaria que você levantasse a mão dizendo, eu aceito Jesus, porque eu quero orar por você. Se você é essa pessoa, levante sua mão dizendo, eu aceito Jesus. Levante sua mão, glória a Deus. Glória a Deus. Temos mais alguém? Levante sua mão, nós temos uma vida ali. Temos mais alguém? Levante sua mão, Jesus está te chamando hoje. Temos mais alguém? Jesus está te chamando hoje, você entendeu essa palavra, eu quero orar por você. Temos mais alguém? Levante suas mãos. Gostaria que os nossos voluntários fossem ali do lado, pessoal que levantou a mão. Toda a igreja, vamos abrir a mão assim junto comigo, por favor. Você que está em casa também. E você que está aceitando Jesus, diga assim, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Diga, Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa e não saia mais de lá. Diga, Jesus, eu vou viver um novo tempo. Amém, amém. Seja bem-vindo. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Glória a Deus. Quem entendeu o que Deus falou aqui pra você essa manhã? Foi pra você essa palavra? Meu Deus do céu. Eu vou finalizar agora o culto. Meu Deus. Mas antes eu queria só te entregar ainda a última parte aqui que o Senhor me confiou nessa manhã. E eu queria te ativar, porque essa semana, talvez só essa semana não, talvez antes você já vinha vivendo isso, um momento de pressão. Quem está se sentindo aqui vivendo um momento de pressão em alguma área? É só eu? Se você não está vivendo, se prepara. Para você que não levantou a mão, é Maria. Só veio Maria hoje aqui, aleluia. Para você que não está vivendo um momento de pressão, tem uma notícia para você. Quando essa semana você se sentir nesse momento, se lembre, Jesus entende. Ele entende, Ele chorou com os seus, Ele entende. Ele entende que o que você passa não é fácil. Ele entende que lidar com tudo isso não é fácil, Ele entende. Ele chora junto com você, Ele passa junto com você. Ele te criou assim, Ele sabia. Mas toda essa semana eu quero que você se lembre do começo do Evangelho, do que eu acabei de ler. Jesus está falando, olha para mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
Não se preocupe com o que você não pode resolver. Volte a sorrir, volta a se alegrar, volta a sonhar. Eu não quero ver você nesse lugar, eu quero você como uma pessoa alegre. Não deixe a situação te tornar a situação. Você é diferente, isso é uma parte da sua vida. Você é alegre, você é cheio de mim. Você pode falar para essa pessoa, por favor, fala, você é alegre. Fala para ele, me dá um sorrisão, pelo amor de Deus. Me dá um sorrisão, pelo amor de Deus. Deus te dá uma pia. Deus te dá uma louça. Aí você, que ódio, tenho que lavar a louça. Lava a louça dizendo, obrigado, Jesus. Vou passando pela prova. É, porque Deus te deu. Deus te deu o carro, o pneu, coisa, aí você fala, acabou meu dia. Senhor, obrigado por esse carro, obrigado por essa casa. Obrigado pelo que você fez. Obrigado, Jesus, você é maravilhoso. Obrigado por tudo, Jesus. Tão bonito ver vocês se abraçando e já profetizando um pro outro sem eu pedir. É você que não tá fazendo isso, você tá vendo, né? É Marta, você. Quem tá visitando a gente hoje? Levanta a mão assim pra gente conhecer. Quem tá visitando? Olha, 2 pessoas. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito feliz. Gente, quantos membros e pessoas nós temos aqui na igreja? Todo mundo da Simples Church. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar você para fazer parte da nossa igreja, daquilo que Deus está fazendo aqui, se tornar um voluntário, participar com a gente. Eu sei que o Senhor quer fazer algo também através da sua vida e através de você. E agora a gente vai para a última parte do culto. Eu vou deixar você sentar agora, para você não ficar em pé muito tempo. E nós vamos agora para a última parte do nosso culto, que é a parte de dízimos e ofertas. E não tem muito o que eu falar sobre essa parte. Hoje eu vou fazer mais ou menos como um Cadu.